Olá, galera. Tô meio sumido aí. Passei um tempo meio com problemas de saúde. Quero aqui agradecer aqui o Ciências Humanas TV. Hoje a gente vai falar sobre evolução humana, sobre a tática que flagraram os chimpanzés em um estudo inédito, a qual os chimpanzés eles têm táticas militares para poder tomar o poder ou mesmo subjugar os outros que ele achar que são mais fracos. Mas para a gente poder entender esse assunto, King Troll, seja muito bem-vindo, meu caro. Daqui a pouco a gente começa. Quero aqui pedir para vocês compartilhar a live e para a gente poder levar informação para as pessoas de qualidade, falar um pouco sobre a evolução humana e os chimpanzés. Eu tenho alguns vídeos aqui do meu canal que eu vou utilizar para dar um contexto sobre a similaridade que a gente tem com os chimpanzés e por que é importante estudar a evolução humana, galera. Como nos tornamos o que somos? Vista do processo de evolução hominida. Ao acompanhar os passos ancestrais da evolução humana, descobrimos que a primeira população humana surgiu da África há cerca de 250 mil anos atrás, há cerca de 12.500 gerações de 20 anos de diferença média. Já desde o ancestral em comum com os chimpanzés e bonobos, nos últimos 5 ou 6 milhões de anos, há mais de 250 mil gerações, através do registro fóssil anatômico e comportamental, podemos vislumbrar os efeitos da evolução no processo de hominização, que nos fez enveredar num viver cultural sem precedente, nos tornou ultrassociais e nos presenteou com uma inteligência característica. Neste percurso, que pode ser designado da evolução da capacidade cultural, pode ser encontrada de pronto uma poderosa evidência de junção entre natureza e cultura. No primeiro combate, a ideia da contraposição de um versus a outra, quase nada da nossa psicologia ficou imune desse processo de evolução cultural. Vide a comparação com padrões primatas, a nossa infância estendida, a nossa tendência aumentada para a brincadeira, hoje entendida como coisa séria, e nossa sexualidade intensificada. Entre tantas outras adaptações, que inclui integradamente aspectos anatômicos, fisiológicos e comportamentais, protagonizando a desconstrução de mais uma dicotomia da evolução e da anatomia versus comportamento. Dois padrões típicos fazem sentido à luz de uma pressão crescente de adaptação natural via cultura. Então, galera, pois é, King Troll, os chimpanzés eles podem tomar o poder através de táticas militares. Você vai entender daqui a pouco. Primeira coisa que temos que entender é que o nosso ancestral em comum com os chimpanzés se separou, nós separamos deles há pelo menos 7 milhões de anos. Nessa época, a gente tem padrões muito parecidos com os chimpanzés. A primeira, a alta agressividade. A agressividade dos chimpanzés e dos seres humanos é levada pelo excesso do hormônio sexual, ou a testosterona. O chimpanzé também, como nós, seres humanos, tem uma quantidade exacerbada de testosterona, o que faz ele ter comportamentos muito parecidos aos nossos. E também vem as culturas. O chimpanzé, ele é altamente religioso. Eu tenho um vídeo aqui que vai mostrar que os chimpanzés, eles adoram árvores. Depois eu vou passar para vocês verem aqui o vídeo. No momento, o que a gente tem que entender é que a evolução humana e dos chimpanzés
foi evolução muito parecida. A cognição de ambos hominídeos, ela se diverge de muito pouco, apenas de cromossomos fusionados que a gente tem a mais que os chimpanzés. Em 2005 foi sequenciado o genoma do chimpanzé e do bonobo. Sim, exatamente. As revoluções humanas têm muito dos conflitos dos primatas como o chimpanzé. Exatamente. O chimpanzé ele pode tomar o poder de uma forma ou da outra. Ele pode criar atritos nos grupos para tentar tomar o poder. Porém, quando ele não tem sucesso, o que ele vai fazer? Ele vai se aliar a outros iguais a ele. E ele vai ficar bonzinho. É como se fosse a gente querendo tomar o poder à força. Você não começa a tomar o poder através de violência. Primeira coisa, você vai conhecer o inimigo. Vai saber a quem você deve dominar primeiro. Boa noite, Jorge Sherman. Muito obrigado pela presença aí. Então, o que acontece? Quando a gente fala sobre a evolução hominídea, é a separação evolutiva entre os chimpanzés e os seres humanos. Para quem não sabe, o Paranthropus boisei e a Homo afarensis alucis é o ancestral mais próximo da gente e dos chimpanzés. A Lucy o Paranthropus boisei tem pelo menos de 5 a 6 milhões de anos. O Homo afarensis ou Australopithecines aluci tem pelo menos de 2 a 3,9 milhões de anos. A evolução do bipedalismo o único jeito é se o chimpanzé ficasse 10 vezes mais inteligente. Meu amigo King Troll, a questão é, o chimpanzé é inteligente. Ele só tem algumas capacidades um pouco menores que as nossas. A gente tem o gene FOXP2, que é o gene da interação social. O chimpanzé também tem. Então, o que acontece? Quando a gente busca entender sobre evolução humana, a gente tem que voltar ao que liga os seres humanos uns aos outros e o que liga aos chimpanzés aos outros chimpanzés. Primeira coisa, interação social. Os chimpanzés são altamente sociáveis, sendo também chimpanzés tendo hierarquias. Boa noite, Edilina. Seja muito bem-vinda, amiga. Então, o que acontece? Quando a gente fala em cultura, primeira coisa que a gente sabe de cultura é um conjunto de caracteres que vão nos auxiliar à interação social. Lendas, mitos, tudo isso é cultura. Os chimpanzés, eles têm, entre eles, uma alta religiosidade. Os chimpanzés, eles adoram árvores. Eu vou passar aqui o vídeo para vocês verem, para vocês entenderem o que eu estou falando. Até já passo esse vídeo aqui, vou passar novamente. Vou até passar aqui na live para vocês verem, para vocês terem. Os rituais aos mortos, e principalmente empilhar pedras em memória de seus mortos. Outras culturas indígenas também têm a mesma maneira ritual de empilhar pedras em homenagem aos ancestrais, aqueles a quem tem apreço e também a sua cultura. Porém, um comportamento diferente está chamando a atenção dos cientistas.
Chimpanzés estão com uma espécie de crença. As povoações indígenas da África Ocidental acumulavam pedra nas árvores, consideradas sagradas, algo similar ao que fazem os chimpanzés dessa zona nos dias de hoje. Investigadores da Universidade de Humboldt, em Berlim, na Alemanha, descobriram recentemente um comportamento muito estranho por parte dos chimpanzés africanos. Esses primatas parecem levar a cabo um ritual sagrado, que eles também era feito por povoações indígenas deste território. No fundo, os chimpanzés lançam pedras em determinadas árvores até que essas se acumulem, um ritual que antes era feito por esses indígenas, como árvores sagradas. A equipe de investigações acredita que não existe um propósito funcional com essa ação e não está muito intrigado para perceber o que leva esses primatas a fazê-lo. Esta é a primeira vez que se observa chimpanzés a usar ferramentas de pedra para um fim distinto, sem ser o da busca por alimentos, descrevem os investigadores do estudo, que foi publicado na revista Nature. As construções de pedras estão presentes em enterros, cemitérios, desde as origens da humanidade. Aliás, esse tipo de elemento constitui os primeiros testemunhos de comportamento religioso por parte dos seres humanos, o que leva a pensar os cientistas que estes chimpanzés podem também ter um ritual Então vamos aqui. Uma coisa que tem como possibilidade, não sei, amigo, vai concordar, mas existe uma teoria do elo perdido. Será que este elo perdido pode ser uma herança genética alien? Olha, companheiro, não tem essa de teoria alien. Na evolução humana não existe elo. A evolução humana ela foi constituída por hibridização. O que aconteceu? Vários hominídeos tiveram relações sexuais entre si, formando híbridos. Esses híbridos, eles tomaram nova proporção, até chegar no que nós somos. O que aconteceu? A evolução humana, ela não é linha reta. Ela não começa de um homem, ou seja, de um chimpanzé se tornando hominídeo se tornando macaco. Não. A hibridização através de reprodução e introjeição genética. O que aconteceu? Essa introjeição genética, ela trouxe várias... Obrigado. Daqui a pouco já deixa você falar. Aí o que acontece, meu querido? Aí a evolução humana, ela não é em linha reta. A evolução humana, ela foi através de hibridização. O que é hibridização? Vários hominídeos, eles em processo de evolução sexual, eles tiveram filhos híbridos. Esses híbridos, eles deram origem a novos hominídeos. Esses hominídeos, eles até os dias de hoje, a partir desses hominídeos, foram outros tipos de relacionamento. No entanto, o nosso genoma, ele possui 1 a 2% do genoma de Cro-Magnon e Neandertal. Nós temos essa carga genética. Por quê? Porque a gente teve relação sexual com as Neandertais e também com os Cro-Magnons. Então, a questão desse elo perdido, ou genética, ou alien, não temos. O que a gente tem é o seguinte: no sequenciamento genético dos chimpanzés, provou-se que eles têm um genoma, pelo menos, de 99,6% de parecência física conosco. Por quê? Porque o nosso ancestral em comum, que nós o deixamos há pelo menos 7 milhões de anos. Lembrando, quando eu falo o ancestral em comum, houve vários ancestrais em comum, não houve só um. Houve tanto o Sahelanthropus tchadense, que tem
7,6 milhões de anos, como a Homo farensis lucy. A Homo farensis, ela dá mais ou menos o Paranthropus boisei, que é o ancestral em comum com o ser humano e o chimpanzé, entendeu? Então, esses relacionamentos, eles deram origem a outros híbridos. Por exemplo, nós tivemos híbridos, fizemos sexos com os neandertais e com os cromaions, denisovanos. Essa introjeição genética formou o que nós somos hoje. Entendeu, meu amigo? Então, não é possível dizer que houve algum tipo de arinho ou não. Por quê? Não temos evidências e os exames moleculares mostram que houve introjeição genética na evolução humana. Certo, meu querido? Muito obrigado. Ótima pergunta. Vamos, Fábio, fala, meu querido, seja bem-vindo. É o meu amigo, meu professor. Fala, Elisandro, fala pessoal aí do canal, tudo bom com vocês? Uma boa noite a todos, espero que todos possam aproveitar, lembrando que todos nós aqui estamos aprendendo, mesmo quem passa alguma coisa também está aprendendo até o final da vida. E claro, se a sua pergunta não for respondida, tanto pelo Elisandro, tanto por mim, pode ter certeza que a gente vai guardar sua pergunta para depois a gente responder, tá? Então fique aí à vontade e podem perguntar. Só uma coisa que eu sempre falo, claro que eu não estou no meu canal, estou no canal do Elisandro, mas isso vale para tudo que é lugar. Quem chegar aqui, os que estão aí estão de parabéns, estão se comportando bem, mas tem pessoas que só vêm para tumultuar. Então a live vai ficar gravada e a gente vai querer depois fazer gracinha nos comentários. Quer fazer gracinha, gente? Não é um lugar aqui. Pergunte, pode discordar, mas coloque argumentos, traga fundamentação. Lembrando que a gente não está aqui para inventar ciência, nem para falar o que a gente quer, não aquilo que a gente inventou, não. A gente traz fundamentação. E ciência se faz com isso: fundamentação, experimentação, e existe a divulgação. Na divulgação a gente faz o quê? A gente tem que olhar a fonte e renovar a fonte. Quando a gente tiver algum problema, a gente vai fazer o quê? Vai pegar, e se algum estudo contrariar um outro, a gente vai fazer o quê? Vai acertar e vai fazer a errata. Só que uma coisa, ciência, para você refutar a ciência, não se refuta com opinião nem com achismo, sim com uma ciência mais elaborada, deixando isso bem claro, tá? E hoje estarei falando o estudo que o Elisandro vai trazer aqui sobre os chimpanzés com tática militar. Lembrando que os chimpanzés, eles têm muito, não só os chimpanzés, mas os primatas em geral, eles têm um comportamento muito parecido com o do ser humano. Inclusive já foi registrado orangotango pegando sabão e se lavando, tá? Só uma coisa que eu quero corrigir. Lembrando que, embora a gente seja a favor da ciência, seja a favor do que é certo, a favor do desenvolvimento da tecnologia, nós temos que usar sempre a verdade. Uma coisa que eu não suporto é você querer, eu quero conscientizar as pessoas de se proteger contra a Covid, se proteger contra um montão de coisa, e usar mentiras. Não sou a favor disso. Se você é a favor de um hábito sadio, uma aceitação de algo que é proveitoso, você não pode usar de mentiras. Tem um vídeo que não sei se é o nome de uma fêmea de orangotango, que aí falaram que ela começou a lavar as mãos depois que ela viu os tratadores após a pandemia. Não, gente, o vídeo que está aí, ele é de 2019, foi antes, tá? Então tomar cuidado com o que vocês veem pela internet, o que vocês estão acompanhando por aí, porque tem muita gente hoje que, para poder conseguir seus objetivos, usam qualquer artifício e usam qualquer narrativa. Eles pegam até mesmo algo verdadeiro e distorcem. Então, lembrando, cuidado com isso. Mas os primatas em geral, eles têm muito comportamento parecido com o ser humano, vivem em sociedade, tem disputas. Inclusive teve um caso de orangotangos também, onde uma fêmea matou a outra. O macho se juntou e matou outra por ciúme. Isso acontece também, mais do que você imaginar. Não nessa espécie de orangotango, mas em outras também. Tá bom? Boa noite a todos aí. E daqui a pouco estarei falando algumas coisas aqui. Fala, Elisandro. Bem, acha esse vídeo para nós que a gente vai refutar esse vídeo. Aqui a ciência é no preto e no branco, sabe? Acha esse vídeo para nós que nós vamos desmascarar isso aí.
Vamos colocar, igual eu coloquei esse vídeo aqui que eu sobre um chimpanzé que acredita que as árvores são sagradas. Parece tanto alguém, né? Pois é. Aqui eu tenho um vídeo aqui um vídeo que eles flagraram chimpanzés acumulando pedras. Ele joga a pedra na árvore, de repente ele espera um pouquinho, pula na árvore e sai. Aquele pular é a maneira que ele está sendo reverente à árvore. E ele é altamente religioso. E não é só o macho que faz, não. É as fêmeas também. Todos eles passam por esse processo. Então, por isso que eu estou mostrando esse vídeo. Para mostrar que os chimpanzés, além de tática militar, os chimpanzés são altamente religiosos. O Fábio também vai trazer depois sobre uma tomada de poder que uma chimpanzé fêmea mata o macho e devora ele. Eu acho que é a chimpanzé que matou, não sei. Pois ele vai falar aí para nós o que é, a gente vai pôr aqui. Aí, então, galera, então é o seguinte. Eu vou te passar aqui a matéria, o vídeo, até colocaram no Facebook. A mentira, o vídeo assim, ele é real, tá? O vídeo ele é real, só que isso foi antes da pandemia. Não foi na pandemia, até vou te mandar acho que eu não sou. Acho que eu não sou. Como que eu vou dizer aqui? Qual que é o nome, gente? Moderador. Não tem como eu colocar acho que no chat. Só moderador pode é o dono. Então eu vou colocar no chat privado, tá bom pra você? Tá bom? Ele pode colocar aí pra nós que a gente coloca o vídeo. Se achar aí a página, a gente coloca Achei o vídeo e assim, o vídeo contando a mentira. Tem que deixar bem claro que esse vídeo ele não é verdadeiro. E deixei a matéria aqui que foi checar. E quer dizer, um dos vídeos que eu encontrei, né? Um dos vídeos e a matéria mostrando que o vídeo ele não é de 2000, ele é de 2019, é antes dos primeiros casos da pandemia, entendeu? Realmente essa fêmea teve até no zoológico da Argentina, foi depois transferida para os Estados Unidos. E realmente ela aprendeu isso, tá? Até na natureza já foi registrado. Uma vez eu vi um documentário, não lembro qual foi o dia que foi gravado, mas passou no History Channel um grupo de orangotangos se lavando também. Porque eles, além de serem muito inteligentes, eles aprendem muito. O contato com o humano faz eles também terem hábitos. E já foi visto também primatas utilizando armas, ferramentas na natureza, ferramentas como para poder se alimentar, para poder até mesmo por exemplo, tirar alimentos de tronco. Por quê? Porque esses bichos são inteligentes. Aí as pessoas falam assim: eles não aprendem nada, e por que eles não evoluíram também? Gente, evolução não é transformar em ser humano. Nós somos parte disso tudo. O que favoreceu o ser humano é a vida em sociedade e a inteligência. Só que cada bicho ele é adaptado para o seu meio. Por exemplo, posso falar uma frase rapidinho que o pessoal usa muito em autoajuda? Posso falar aqui? Pode, vontade. Bom, não é um palavrão que eu vou falar, porque eu não vou falar palavrão aqui, não tem necessidade, mas é um pouquinho meio chulo. Por quê? A pessoa fala muito assim em autoajuda, tem palestra. Olha, não adianta a abelha falar pra mosca que mel é melhor do que merda. Tudo bem, então eu não tento convencer os outros. Isso para você usar, para adaptar para uma situação de vida é até legal, mas dentro da biologia não funciona. Por quê? Porque a mosca, ela não escolheu se alimentar daquilo que ela se alimenta. É simplesmente a característica dela foi adaptada para aquele tipo de alimento. Assim como as abelhas, elas precisam do néctar, precisam das flores, ela tem um outro tipo. Se a mosca for tentar se alimentar de néctar, simplesmente ela não vai conseguir, ou vai ter algum problema. Então, gente, essa frase é muito bonitinha, mas nós temos que tomar. Boa noite, Thiago. Nós temos que tomar cuidado do seguinte: tem frases que o pessoal usa muito para autoajuda, para incentivar, para poder motivar, mas toma cuidado quando você for fazer, porque dentro da biologia isso não se aplica. Contigo, meu irmão. Fábio, quero dar aqui as boas-vindas com o Thiago Braz, Gonçalves Coelho, seja muito bem-vindo. Mas pode novamente repetir a frase, porque eu não. Cortou, porque assim, na autoajuda fala muito assim, ó. Não adianta a abelha tentar convencer a mosca de que mel é melhor do que merda. Então não adianta você tentar convencer as pessoas daquilo que é bom. Conseguiu entender a frase? Conseguiu compreender?
Então, isso dentro de uma analogia para nossa vida, para tomada de decisão, para aquilo, para atitude, para decisão daquilo que é uma atitude correta, até pode funcionar, mas dentro da biologia, essa frase ela é totalmente sem sentido. Porque a mosca ela é adaptada para aquele tipo de alimento que ela consome. Mesma coisa, se eu for pegar um leão e tentar, mesmo filhote, dar cenoura para ele e tentar fazer ele não vai sobreviver, ele não vai comer aquilo, porque ele é um bicho carnívoro, extremamente carnívoro. Mesma coisa, as moscas, as abelhas, elas são adaptadas para situações diferentes. Então tem certos tipos de frase que a gente usa que até pode ser até legal para a gente evitar certos tipos de atitudes que as pessoas fazem. Por exemplo, tem pessoas que preferem o excremento na vida social ao mel, beleza, mas para a biologia esse tipo de frase não serve, porque é totalmente sem sentido. Então, professor Fábio, eu costumo não aplicar esse tipo de frase aqui no meu canal, porque como aqui nem eu. A gente não tem esse tipo de filosofismo, que é algo que não funciona em evolução, é filosofismo. A evolução são processos graduais a nível populacional. Quando a criatura ela evolui, ela pode chegar a mudar, que foi o caso das baleias. A gente mesmo, no processo de seleção natural, quando a gente recebeu muita radiação solar, e aí a gente houve uma deleção da vitamina D do nosso organismo, que a gente hoje... Lembrando, galera, nós e os chimpanzés, nós temos a mesma quantidade de pelos. A única diferença entre nós e os chimpanzés é que os pelos deles, mais grossos, é para enfrentar o quê? Floresta. E nós é para onde? Para lugares quentes, para ambientes mais ressequidos, lugares calor. Então, o chimpanzé ele é mais habitual em lugares onde tem úmido, tropicais, florestas. Então, e a dieta do chimpanzé é diferente da nossa. No entanto, até o chimpanzé, você observa na mandíbula dele, a mandíbula com a de baixo é bem maior e não se encaixa no crânio. Para quem vê um chimpanzé, os monos, eles têm os dentes de baixo não se encaixam com o de cima. Além que eles têm os molares que a gente já perdeu, que é o dente ciso, porque eles comem forrageamento ácido, então a dieta deles é diferente. Aí o que eu iria falar aqui também? Lembrando que cada criatura ela tem uma fisiologia. Nós somos separados dos chimpanzés, por quê? Por causa da seleção natural. Cada organismo possui uma espécie de organismo adaptado ao meio que ele vive. Então, o chimpanzé, como eu já falei, ele é adaptado à floresta, a lugares assim. Só que muita gente se engana em pensar que o chimpanzé não é inteligente. É totalmente o contrário. O chimpanzé, em testes de laboratório, uma chimpanzé chamada Coco, ela conseguia interpretar processos matemáticos muito melhor que os nossos. O que acontece? Os chimpanzés, eles aprenderam o código de sinais com tanta facilidade que eles conseguiam conversar com os cientistas tratadores de uma forma tão natural que eles se adaptaram muito bem. Para vocês verem a cognição alta que os chimpanzés têm. E outra coisa, os chimpanzés, eles têm nas suas respectivas ambientações, eles têm uma hierarquia. E muitas vezes quem manda são as fêmeas. Existem as fêmeas que não é qualquer macho que procriam com elas. Os bonobos são totalmente diferentes. Os bonobos são mais lascivos. Vocês já viram, não preciso nem falar. Olha para vocês como é que é os bonobos. Os cientistas pegaram algum casal de bonobo e colocaram em um zoológico. Sabe o que aconteceu? Tiveram que tirar. Porque lá era um frenesi sexual total.
eles são altamente sexuais, muito mais que a gente, muito mais entre aspas, nós temos também similaridade. Tem pessoas que gostam de gangbang. Gangbang é relacionamento sexual de grupal, e é muito. Quem faz isso na natureza? Os bonobos, os paniscos. Então o que acontece? Os bonobos, eles têm uma tática militar, uma tática de socialização, de fornecer, de ter interações, oferecer sexo em troca de paz, relacionamento. Ele vai lá e ele tem interação com as fêmeas. No caso, ali são bem dóceis, são mais dóceis, entre aspas, lembrando, são símios, são monos, são animais bem 1,5 mais forte que nós, 1,5 mais forte que a gente. Porém, estão tem bipedalismo facultativo. O que é? Eles podem tanto andar sobre os dedos como bípede, mas eles preferem mais o nodopedalismo, que é andar sobre os dedos. Então, esses chimpanzés que eu estou mostrando aqui, eu até vou mostrar para o Fábio, para ele dar a opinião dele. Sim. A nossa mãe catava piolho na gente. Não é só... todo primata faz isso. Quer ver? Eu vou colocar o vídeo para o Fábio dar uma vez e dar a opinião dele. Semelhante. Lançamento de pedras acumulativas dos chimpanzés. O estudo dos restos arqueológicos de hominídeos fósseis devem contar com reconstruções para elucidar o comportamento que podem ter resultado em determinadas ferramentas de pedra e seu acúmulo, comparativo e uso de ferramentas de pedra entre os primatas vivos. Iluminou comportamentos que também são passíveis de exame arqueológico, permitindo observações diretas do comportamento que levam artefatos e suas montagens a serem incorporadas. Aqui descrevemos esse tipo de comportamento recém-descoberto, o uso de ferramentas de pedras, locais de acúmulos de pedras em chimpanzé selvagem, que lembram as montes de pedras humanos, além de dados de 17 locais de pesquisas de chimpanzés de médio a longo prazo, a amostra de mais 34 trogloditas, comunidades. Encontramos 4 populações da África Ocidental, onde os chimpanzés habitualmente batem e jogam pedra contra árvores, ou as jogam em cavidades de árvore, resultando em acúmulos de pedras visíveis nesses locais. Isso representa o primeiro registro de observações repetidas de chimpanzés individuais, exibindo o uso de ferramentas de pedra para o propósito diferente de forrageamento extrativo do que parecem ser árvores-alvo. Agora eu vou te explicar para você se inteirar dos fatos. Quando ele fala que esse tipo de prática do chimpanzé não é para forrageamento, não é para alimentação. Esse tipo de cultura dos chimpanzés é para sistema de adoração às árvores. Tá tudo bem? Aqui ficou sem som. Na hora que você começou a explicar, ficou sem som aqui. Então, o que eu estou falando? Quando ali fala que esse tipo que o chimpanzé faz não é para alimentação, é para adoração mesmo. Ele é religioso em árvores. Ele tem uma espécie de crença
em árvore. Ele joga a pedra, ele pula sobre a árvore e sai correndo em maneira de adoração. É um processo que os índios mais antigos tinham de acumulação de pedras e arremesso delas. Ele arremessa, ele acumula as pedras no meio das árvores, aquelas pedras serão usadas até o fim da vida. E todos os chimpanzés fazem isso. Pô, interessante. Interessante. Entendeu o que esse incrédulo faz? Porque se a pessoa não entender de antropologia, não entender qual que é o significado dele, jogar a pedra, dar um pulo sobre a árvore, arremessar aquilo, e aquelas pedras são acumuladas para ele fazer isso diretamente. E é toda a pancomunidade, que a gente chama de pancomunidade, porque são os pantoglodytes, que é o chimpanzé comum que faz. E isso são em vários lugares. E todos eles têm esse tipo de tática religiosa. Parece alguém, né? Para falar? Bom, gente, é interessante, né? Você vê que além de eles terem certos comportamentos bem parecidos com seres humanos, rivalidades também, você agora tem esse comportamento aí meio religioso, né? E você vê que, claro, os seres humanos também, quando eles começaram com as suas formas primitivas de crença, eram bem animistas, mas também a descoberta também de que por exemplo, o Neandertal ele enterrava seus mortos. Não se sabe se realmente era por algo religioso ou por evitar contaminação, mas também acontecia. Agora, quando eu digo assim, somente o ser humano pode criar sistema de fé, de adoração, porque é a coroa de uma criação. Não, gente, isso aí design inteligente, não é ciência. E aí, mais uma vez, o mundo animal desbancando que nós não somos especiais em nada, tá? Nós não somos exclusivos em nada. Lembrando que o Elisandro é especial para mim, porque é meu amigo, entendeu? Eu sou especial para muita pessoa porque eu tenho minha namorada, tenho minha família, tenho meus amigos. Para essas pessoas eu sou especial. Agora, para o universo, isso é indiferente. Para a vida, por exemplo, o universo em si, ele é hostil à vida. Então, qual que é o sentido? Não tem sentido. Você que cria. Isso não significa que a gente é frustrado, que a gente seja frustrado, que a gente seja depressivo, que a gente seja revoltado. Nada disso. Simplesmente a gente entende o fato de que vivemos em um lugar que foi propício à vida e as condições favoreceram, e nós estamos aqui. Aconteceram várias coisas para que a nossa espécie fosse favorecida, porém nós não somos especiais, nós não temos nenhum sentido para o mundo nem para o universo. Simplesmente nós criamos sentido, assim como nós criamos leis, como criamos sociedades, e cada sociedade ela tem suas convenções sociais, tem seu comportamento, suas regras, sua moral, embora a ética ela vem a julgar a moral, mas também determinado tipo de sociedade pode mudar de uma para outra. Não muda tanto assim, mas a ética ela tá aí para julgar a moral. Então, simplesmente mostrando o seguinte: nós somos apenas uma espécie entre outras. Isso significa que então nós não devemos deixar a vida para lá? Não, a gente primeiro devemos nos ajudar como espécie humana. Primeiro você salva a espécie humana. Mas uma coisa nós não somos especiais para o universo, simplesmente existimos aqui, e propósito de vida você cria o seu, entendeu? Não pense que ninguém vai te dar, não, você cria os seus propósitos de vida. Você pode ter coisas especiais para você, pessoas especiais, mas lembre-se, nós não somos especiais para esse mundo. Nós temos alguma missão? Não. Eu posso ter uma missão, sim. Se você tem um filho, você tem uma filha, você cuida dele ali, essa é a sua missão social, mas não é que você tem uma missão que veio de um lugar transcendente. Esqueça isso, ok? Mas é bom ativar essas coisas, por quê? Para mostrar que a gente não é especial em nada. E outra coisa, hein? E tem seres que são tem mais vantagens que a gente. Por exemplo, uma baleia, ela pode viver 200 anos, até mais, e ela não tem câncer. Depois eu completo, pode falar.
Tem o Ratopeira também, ele não contrai diabetes, não contrai pressão alta. O Ratopeira pelado, ele é praticamente imune a todas as doenças. Qual? Picotou. Qual bicho? É o Ratopeira pelado. Então, e aí o que acontece? O que acontece? É claro que tem aquilo, né? Quando você tem uma vantagem na natureza, tem uma desvantagem. Por exemplo, a baleia, como é que os caçadores caçam aquele bicho? É um arpão para perfurar aquela enorme camada de gordura, porque ela não tem como que eu vou dizer? Ela não consegue estancar o sangue. Então é o seguinte. Se ela se furar alguma parte dela, ela vai sangrar até morrer. Mas em compensação o quê? Ela não tem câncer. E nós que vivemos muito, geralmente com um bicho, um ser que vive muito, ele vai contrair câncer. E as baleias não tem. Então, mostrando que a gente não é especial. Tubarões, eles têm os dentes serrilhados. Quando eles perdem, nascem outros. Você e eu, se você quisermos outro dente depois que os dentes de leite caem, você tem que fazer implante ou comprar dentadura. Por quê? Porque não é especial. Ainda mais que você tem aí a lagosta boxeadora, que tem uma visão muito melhor que a nossa. Nós enxergamos em 3 intervalos de cores: vermelho, verde e azul. As lagostas boxeadoras, ela tem 16 intervalos de cores e tem mais. Ela consegue enxergar além em infravermelho e ultravioleta. Sim. O cientista humano está falando, a ciência já tem resposta porque o HIV não afeta primatas não humanos. Todavia, predica os seres humanos por matar todos os anticorpos. O HIV, ele não mata os anticorpos. O que o HIV faz? O HIV, ele esconde no material celular. Ele é um retrovírus altamente infeccioso. O que acontece? Ele faz com que o seu organismo, o seu sistema imunológico, fique propenso a ser atacado por doenças oportunistas. Por exemplo, se você tiver HIV e você contrair uma gripe, você pode morrer. Por quê? Porque o HIV, ele faz com que a sua resposta imunológica seja muito lenta. Ele vai pegando o seu sistema imunológico, imunossupressor, e vai debilitando ele a tal forma que se você tiver uma simples gripe ou uma simples pneumonia, você pode morrer. Porque a AIDS não mata. Quem mata são as doenças oportunistas. São as doenças pneumonia, gripe. Como qualquer pessoa que tiver um corte e ele tiver com a diabetes muito acima, por que aquele corte não sara? Porque a diabetes tira o quê? A regeneração celular daquela pessoa. Aí a diabetes ela é muito alta, a pessoa pode ter uma necrose ali, pode ficar cega. Então, doenças do tipo AIDS, ela não mata, ela simplesmente faz com que seu sistema de anticorpos trabalhe deficitariamente. Ela diminui as suas resistências do seu corpo. O nosso corpo tem alta concentração de células T, que são as células brancas do sangue, são aquelas que a gente faz que nos traz imunidade, que se ligam aos patógenos e atacam as doenças. Quando o HIV ele entra com o seu material celular, altamente ele está enganando as células brancas do corpo. Aí ele não mata, ele simplesmente engana as defesas do corpo. Quando a pessoa vê, ela já está doente e ela pode morrer por causa da doença oportunista, valeu? Aí, enquanto a esse negócio do HIV, eu vou trazer isso com mais tranquilidade, falando sobre o HIV. Descobriram um retrovírus irmão do HIV em primatas, mas eu vou dizer isso depois para vocês. Então, esse vírus endógeno aí que é o ancestral do HIV, ele mutou e criou HIV. Então, com o tempo eu vou pegar e vou explicar aqui no canal, a gente vai falar sobre isso. Também eu quero também mostrar um outro vídeo aqui agora,
um outro vídeo para vocês também sobre a diferença nossa para os chimpanzés. Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal Evolução Humana. Semelhanças entre chimpanzé e o homem. Semelhanças entre o chimpanzé e o homem. A investigação de semelhança entre o comportamento dos seres humanos em comparação aos chimpanzés perdura há várias décadas, mesmo conjugando entre duas espécies igual ramo evolutivo separada por 4 milhões de anos de adaptação distinta, guardam menos de 2% de diferença genética. Isso quer dizer que seus genes se assemelham em 98%. Entretanto, a ciência, diante dessa aproximação genética, compreende que ainda é polêmica a concepção de existindo vários paradigmas não compreendidos. Para alguns pesquisadores, os chimpanzés, em algum estágio evolutivo, tiveram bloqueado o incremento da inteligência no momento anterior à criação de uma linguagem, comunicação gestual e sonora. Isso quer dizer que os macacos podem apenas copiar um comportamento com a repetição de gestos ou a de escolhas de símbolos sem significado comum entre a população, é muito menos propagável hereditariamente. Eu não confio nisso. Contudo, quem considera esses primatas possui aptidões mentais como as de uma criança de 4 anos de idade e experiências demonstram que são capazes de expressões envolvendo raciocínio lógico e de aprendizagem, comunicando-se através de sinais, símbolos, gráficos, mediados por interpretação computadorizada. Recentemente, evidenciou que os chimpanzés conseguem desenvolver cultura própria, reforçando a similaridade com o homem. Em demonstrações realizadas por primatologista André Whitten, a relação do estilo de vida adotado por um grupo de chimpanzés esclarece que os hábitos comportamentais podem ser aprendidos e não puramente herdados, com base das características anatômicas, a rotação e liberdade de movimento dos ombros e dos braços, a habilidade das mãos, sendo o primeiro dedo oponível, funcionando com pinças para agarrar. Foi possível o desenvolvimento de técnicas e ferramentas empregadas para caçar insetos, bem como abrir nozes, misturar alimentos e manter as comunicações entre membros do grupo. Se você gostou, deixa seu like, curta, compartilhe. Galera, é o seguinte, por que eu não compartilho essa frase que falou lá que os chimpanzés têm inteligência de uma criança de 4 anos? Porque não é verdade. Como eu mostrei ali, os chimpanzés eles podem criar a sua própria religião, eles têm táticas militares que eu vou mostrar em seguida, eles podem comunicar em sinais, eles têm uma inteligência tão grande que tinha um chimpanzé que ele era tão sociável através de símbolos de sinais que ele fazia cálculos que nem o ser humano dava conta. Então, quer dizer, como é que eu posso pegar e falar que um chimpanzé ele tem uma inteligência de uma criança de 4 anos? Porque não é verdade. Uma criança de 4 anos, ela ainda está experimentando a vida. Ela copia os padrões dos pais. Os chimpanzés, eles não copiam padrões, eles fazem padrões. Então, a partir desse momento é que eu não concordo que os chimpanzés não tenham inteligência menor que a nossa, porque é mentira. Eu acabei de mostrar aí que eles são altamente religiosos. E também, daqui a pouco, Fábio, se você quiser colocar a sua matéria aí dos chimpanzés aí tomando poder à força aí, pode colocar. Deixa eu compartilhar então aqui minha tela, compartilhar aqui.
Vamos aí, permitir. Vai. Vamos ver se vai. Bom, vou botar aqui, pedir para mutar para não ter eco. Vou botar aqui, ó. Gente, inclusive, olha só, eu já trouxe isso aqui no meu canal, tá? Quem não conhece, quem está aqui não conhece o canal Ministério da Razão, eu não apenas falo sobre religião. Quando eu digo religião, não é ensino religioso, não é devocional, tá? Lembrando, é falando sobre a história da religião, fazendo uma crítica, tá? Sobre isso. Também falo sobre ciência, política também, e também notícias, tá? Então isso aqui eu tratei já no meu canal. Quem também quiser saber, pode ir lá. É o seguinte, gente, isso aqui foi o seguinte, isso aqui aconteceu lá no Senegal, tá? Foi um estudo, tá, publicado por primatólogos, parece até a obra de Shakespeare, que é o seguinte, foi um dos líderes, tá? Que eles deram o nome, claro, quem deu o nome? Os macacos, claro que não, quem deu o nome foi os estudiosos que estavam acompanhando esse grupo de chimpanzés. Aí botaram o nome de Fuduco e o irmão dele, Mamadou. Eu não vou ler tudo, porque para não cansar vocês também, tá? Mas eu vou ler algumas partes só e só citar. Mas vocês podem acompanhar aqui, ó. Eu acho que o Elisandro deve colocar depois no comentário fixado. Eu não sei se vai colocar lá ou na descrição do vídeo. Talvez ele coloque essa matéria aqui. Mas vamos lá. Esse líder, ele era muito tirano com, vamos chamar assim, usando a grosso modo, né, com os outros, com seus liderados. E aconteceu que o grupo se uniu e expulsou esse líder. Então ele tinha conseguido o status de macho alfa. Lembrando, os primatas, eles têm essa questão de macho alfa, tá? Nós, os seres humanos, perdemos isso. Tá? Portanto, se alguém for falar que é macho alfa, pode ter certeza que é um bobalhão, sabe nada que está falando. Então ele veio a cansar difícil, foi em 2005. Liderou a comunidade até o final de 2007, sempre com a ajuda de Mamadou, que é o irmão dele. Fuduco foi destronado depois que Mamadou recebeu uma surra brutal que fraturou seu fêmur ou quadril. Teve um osso fraturado. E o que aconteceu? Os próprios chimpanzés daquela comunidade, vamos chamar assim, daquela comunidade ali, vou falar assim a grosso modo, eles se uniram e destronaram ele, espancaram e expulsaram ele, tá? Tem um estudo aqui, ó, se você clicar, eu já até cliquei depois de li, tá em inglês, você pode colocar no Chrome, que quem não souber inglês, que nem eu, né, é só botar no Chrome que ele tem a tradução lá direto, você coloca a tradução. Aí, poucos meses depois de ter sido deposto, no início de 2008, esse chimpanzé foi para o exílio, desapareceu completamente por 9 meses, e até 2013 mal podia ser visto no território de seu grupo. Esse ostracismo deve ter sido excepcionalmente estressante, como demonstrado em outros chimpanzés que sofrem isolamento social, explicaram os primatólogos no International Journal Primatology, já que são animais muito sociáveis, especialmente os machos. Para eles é doloroso até mesmo ter uma vida em semi-isolamento. A inusitada violência desse grupo pode se dever à escassez de fêmeas reprodutivas, segundo sugerem cientistas. Enquanto isso, Mamadou havia recuperado sua antiga posição, ele estava se humilhando lá diante das fêmeas, e o outro irmão dele ficou como chefe depois. Aí vem aqui, meados de 2013, Fuduco pouco a pouco começou a participar das atividades do grupo, mas sem conseguir com que o aceitassem. Uma noite, após vários incidentes e perseguições para afastá-lo, a comunidade de Fongole, que é no Senegal, né, os primatologistas que o estudam escutaram uma gritaria comum antes do amanhecer. Um deles encontrou o cadáver de Fuduco com graves cortes no pescoço e em um pé, o que provavelmente causou a sua morte por perda de sangue. Além disso, tinha 2 dedos destroçados, supostamente por conta do esforço de seus agressores em segurar suas extremidades adentadas enquanto o matavam. Poucos meses após ser derrubado, o chimpanzé partiu ao exílio, desapareceu completamente por 9 meses e durante 5 anos pouco interagiu com o grupo. A partir desse momento, os primatologistas agiram para observar em detalhes tudo o que ocorreu na sequência, para registrar como se comportava a comunidade diante desse assassinato. Todo o grupo se aproximou para presenciar a cena, cheirando e tocando o cadáver. Alguns machos jovens ainda o golpeavam e mordiam, mas os chefes não se comportaram agressivamente. Mesmo sem querer
se relacionar com eles antes de sua morte, Mamadou puxou e empurrou o cadáver, mas sem agressividade. Parecia estar tentando acordar Fudoko ao invés de tentar machucá-lo, já que seu comportamento era menos agressivo que o dos outros machos, afirma o estudo. Mas o momento mais sórdido ainda estava por vir. Foi quando se aproximou do cadáver a fêmea mais poderosa do grupo, a mãe do macho alfa David. Após inspecioná-lo, começou a comer as feridas de seu pescoço, mordendo várias vezes seu corpo para arrancar pedaços de carne que devorava. Depois de vários desses bocados e algumas mordidas nos genitais, a fêmea introduziu o dedo no ânus do cadáver que estava destroçado e extraiu material fecal. Bom, eu vou parar por aqui, depois vocês podem ler isso aqui tudo. O que aconteceu ali? Se quiser voltar a tela normal, tá? Pode voltar. O que aconteceu ali? Um grupo viu como esse macho alfa tratava, destronou, tirou. Ele tentou voltar, só que sem aceitação do grupo. E uma noite o grupo, o que aconteceu? Se uniu para matar, vários machos mataram. Lembrando, parte do dedo estava destroçada porque chimpanzés fazem isso, tá, gente? Eles têm registro, eles destroçam. Pode comer extremidade dos dedos, das mãos, dos pés, até genitais, tá? Até genitais. Opa, quem chegou aqui, ó, Vanessa chegou aqui, ó. Boa noite, meu amor. Beijo. Vanessa é minha namorada, tá, gente? Vanessa lá para sair. Boa noite. Então é o seguinte, eles têm esse comportamento agressivo, sim, e também tem esse tipo de ataque. Então, já tem até registro de chimpanzés tentando armar para tratadores que eles não gostam, tá? Então, isso você vê o seguinte, que até mesmo dentro de um grupo que vamos chamar selvagens, eles não toleraram a tal da tirania desse macho. Ele foi exilado. Quando ele voltou 5 anos depois, o grupo não esqueceu, e o que fizeram? Mataram ele a ataque, dentadas, sangrou. E claro que ele teve a reação no grupo diferente, tanto dos jovens quanto do irmão. Embora um quase morreu, teve o fêmur ou a bacia quebrada, ele tentou despertar, mas já era tarde, já estava morto. E isso acontece mais do que entre brigas entre chimpanzés, acontece mais nesses tipos de primatas. Agora, já também aconteceu de briga de fêmeas entre bonobos, tá? Entre bonobos acontece, bonobos não, entre orangotangos, tá? Onde uma fêmea com ciúme matou a outra junto com o macho. Então esse tipo de comportamento mostra o quê? Que eles não são aqueles bichinhos fofinhos como você vê na televisão, às vezes a pessoa vê gracinhas, mas são animais sociáveis, inteligentes, tá? Tanto que fizeram um estudo, eu até mandei um vídeo pro Elisandro aí. Isso foi no Japão, tem um estudo que pegaram um chimpanzé, botaram dentro da tela, e a memorização dele era bem mais rápida que a nossa, tá? Eles têm inteligência, força, comportamentos similares ao ser humano, mas são animais selvagens, extremamente perigosos e são mais fortes que a gente. Por exemplo, se tivesse uma guerra entre seres humanos e chimpanzés, se o ser humano se fosse no peito, assim, no mano a mano, pode ter certeza que perde, tá? Que perde, porque eles são mais fortes que a gente. Não tem como você brigar com um chimpanzé e ele vai melhor no mano a mano, no X1, como a gente fala. Agora, e temos estudos que sempre a gente acompanha, tem coisas parecidas com a gente. O modo de viver em sociedade, hierarquias, coisa que nós desenvolvemos também. Só que hoje nós não temos aqui o macho alfa, mas nós temos hierarquias. Nós criamos o quê? Leis, criamos código de conduta, e tem uma certa hierarquia na sociedade. Tanto em colégios, esfera militar, política, tudo você tem hierarquia, dentro de uma área empresarial. Isso vem aqui, mas isso veio de antes. Veio da vida selvagem, sim. Lá existe uma hierarquia, por exemplo, não só no chimpanzé, qualquer tipo de primata, até os menores. Você vê, por exemplo, estava vendo qual é o nome? Um documentário onde o rapaz estava interagindo, aí ele foi dar um alimento, porque era uma pessoa que sabia que podia dar, e o macho alfa veio primeiro. Todo mundo abriu e ele foi primeiro. Por quê? Porque tem esse tipo de hierarquia nos primatas, tá? Tem hierarquia nos primatas. E nós aprendemos muita coisa. Claro que nós desenvolvemos sociedades, nós tivemos adquirimos cultura, mas isso não significa que eles não têm inteligência, que eles não têm sentimento de raiva, de vingança. Sim, eles têm esse sentimento, sim,
tá? A vida que eu posso perguntar assim, mas os animais têm sentimentos, por exemplo, a serpente, ela tem sentimentos? Bom, depende do que você especifica como sentimento. Por exemplo, elas têm medo, frio, fome, sente calor, então elas têm um certo tipo de sentimento. Então nós temos que, claro, cada bicho tem um tipo de reação. Você não vai ver, por exemplo, serpentes tendo empatia. Esqueça isso, os répteis não tem isso. Mas você vai ver em algumas espécies, você vai ver sim alguns comportamentos diferentes. Nos mamíferos, então, em geral, você vai ver isso, ok? Outra coisa também, depois se você quiser ver, tá, Elisandro, eu coloquei o vídeo aí no chat privado e também tem a matéria falando sobre. Tem o vídeo e tem a matéria também, tá? A matéria eu vou colocar pra você agora. Então é isso, gente. Passo pra você de novo, meu amigo, contigo. Tá sem som. Eu peguei a matéria aí do Fábio, que ele falou que é fake news a matéria e foi praticamente refutado. E vou ler aqui para vocês aqui e a gente vai conversar um pouquinho sobre elas. Checamos vídeo de orangotango lavando as mãos de antes da pandemia de Covid-19. Imagens impressionam muita gente em redes sociais, porque dava a entender que o animal seguia os protocolos de higiene contra o coronavírus. A gravação de orangotango lavando as mãos, supostamente imitando os seus cuidadores para se proteger de um possível contágio do novo coronavírus, tem circulado nas redes sociais ao pelo menos dia 2 de abril. O vídeo, contudo, pode ser encontrado na internet, pelo menos desde novembro de 2019, ou seja, semanas antes do primeiro caso de Covid-19 a ser detectado em Wuhan, na China, em dezembro daquele ano. O orangotango Sandra começou a lavar as mãos depois de ter visto os cuidadores de jardim zoológico fazerem repetidamente durante a crise de Covid-19. E tem publicações encontradas no dia 2 de abril de 2020 no Facebook, no Twitter, no YouTube e sites da internet. Só que não. Postagens com alegações semelhantes foram igualmente vistas em espanhol e inglês. Algumas das postagens virais, como esta em espanhol, peraí. Aí termina aqui falando que em algumas as páginas virão. Porém, esse tipo de matéria, ela é tendenciosa, porque isso é bem... antes do primeiro caso, né, Fábio, é que houve o contágio com o Covid-19, né, cara? Pode falar aí pra nós, você que tem interação sim. Bom, o que é tendencioso, vale destacar que não a do estado de Minas, mas a postagem que fizeram. O vídeo ele é real. Essa fêmea de orangotango, ela se aprendeu, mas isso foi antes da pandemia. Aquilo que eu falei no início com você. A gente tem que tomar cuidado, porque tem gente por aí, não você, porque você é uma pessoa honesta, eu te conheço, mas tem gente por aí que, para poder conseguir algo, um hábito que, por exemplo, a gente lavar as mãos, e não deve só ficar na pandemia, não. Chegou da rua, lave as mãos para evitar contaminação. Não existe só a Covid que é perigosa, existem outros tipos de doença. Mas a gente, para conseguir alguma coisa, ele inventa coisas. Ele pega um fato e distorce. Por exemplo, eu deixei também aí o vídeo no Facebook, tá mostrando ali a tendenciosidade. Quem publicou isso lá? Porque pegaram um vídeo antigo de 2019 e distorceram. É isso que muitas pessoas fazem. Tem gente que pega, às vezes ela não vai inventar uma coisa assim do nada. O que ela pega? Às vezes ela pega algo que existe e tira do contexto. Isso que eu falo que é tira do contexto. Por quê? Porque não tem nada a ver. Não tem nada a ver com pandemia. Isso foi antes. Então a gente fala o seguinte, gente, falar que a pandemia ela existiu, sim. Embora não acabou a doença, tem que tomar as vacinas. Eu já tomei todas as vacinas. Quando surgir a da dengue, quando ficar disponível para a minha idade, eu também vou tomar. Primeiro vai começar para crianças, né, aqui no Rio de Janeiro. Mas quando chegar, eu vou tomar também. Agora, nós temos que entender o seguinte: eu sei que foi algo que aconteceu, é altamente contagioso, trouxe alguns óbitos no país. Agora, eu não posso, de maneira nenhuma,
inventar mentiras para poder tentar defender a verdade, gente. Eu não posso fazer isso. Então, se você quer alertar as pessoas, alerte. Quer criar um canal, crie. Quiser criar uma página, crie. Quiser criar um site, tem dinheiro para pagar um site bom, pode fazer isso. Mas nunca coloque mentiras para poder conseguir embora em nome da verdade ou de uma causa importante como essa. Por quê? Porque já tem um monte de negacionista por aí querendo nos acusar daquilo que eles fazem. Eles veem um negócio, se vê um negócio desse aqui, aí que é um prato cheio para eles. Então, parabéns, Elisandro, pela atitude, e parabéns também por usar o seu por usar o seu canal para desmascarar mentiras e para trazer informação e ciência de verdade pra gente. Tá sem som. Aí o cientista humano fala, mas Covid não seria nocivo somente para o ser humano? Não. O Covid é um retrovírus altamente imutável. Então, o que acontece? Ele pode, sim, mutar para uma forma que possa vir a infectar os nossos pets, a qualquer outro animal. Por isso que é importante a gente tomar cuidado para não se infectar com esse tipo de doença, que a gente pode ter uma mutação e passar para os nossos animais, porque o Covid é altamente mutável e altamente inflamável. Ele é altamente contagiante. Então, o que eu falo? Existe também a vacina para os pets contra o Covid-19. Tem pessoas que não sabem, mas o Covid, ele pode sim uma forma grave para os nossos animais. Então, se você tem seu animalzinho, cuide da sua saúde, vacina, lava suas mãos, cuida com higiene, evita de deixar o seu animalzinho sair para a rua, para ele não adquirir outras zoonoses. Então, o negócio é esse. Como o Covid é altamente copiável, ele pode se clonar em uma forma que pode atacar os nossos animais. Então, não, o Covid ele pode ser nocivo aos nossos pets. Aí tem mais. Teve um caso, tá? Eu tava até procurando aqui, porque eu já tinha visto esse caso, só que eu tava procurando só a matéria. Depois, se quiser, eu mando pra você. Que foi na Tailândia, só não lembrava onde que foi. Eu fui olhar agora aqui. Foi na Tailândia. O primeiro caso de contaminação de Covid-19 em felinos. Um felino foi contaminado. A tailandesa ela pegou a Covid de um gato. Pela primeira vez que se registrou. De um gato. O bicho, o vírus mutou no organismo do felino e passou para ela. Então é perigoso, não é uma gripezinha como as pessoas pensam, não é fraudemia, não, existe e pode sim contaminar outros bichos e pode passar pra gente, tá? Pode passar pra gente, então é coisa muito perigosa. Lembrando, cuidado com tantas coisas, porque é aquilo que eu falo, gente, todo mentiroso, ele vai cair em contradição em um certo momento, porque você pode defender mentiras com alguns argumentos que parecem plausíveis, sim, mas uma hora vai ter contradição, porque a mentira ela vai se contradizer. Por exemplo, pessoas viviam dizendo que a pandemia não existia, beleza, só que aí começaram a defender o que? O uso de cloroquina, que não é para isso, que não é para Covid, defender para usar para Covid. Peraí, se não existe a pandemia, por que defende então o uso para combater aquilo que não existe? Tá vendo como é que a gente pega o mentiroso? É simples, é só você analisar. Cuidado, gente, aquilo que eu trago, aquilo que o Elisandro traz, não é pra você chegar aqui, eu vou duvidar disso, é pouco duvidar. Não, viu que o negócio tem coerência? Isso é ceticismo. Você é a dúvida na falta de evidências. Negacionismo é a dúvida apesar de evidências. Por exemplo, eu sei desse caso, que mas foi um caso, tudo bem, mas sabemos que o vírus pode contaminar um felino. Um ser humano pode pegar a Covid de um felino. Aconteceu na Tailândia? Não importa. Temos um caso. Agora, isso aconteceu. Eu vou negar isso. Não. Uma coisa é, agora, especula-se que. Aí a gente poderia duvidar. Mas foi algo comprovado. Isso não é ser ceticismo, isso não é ser inteligente. Ele falou, mas eu não aceito porque eu não quero aceitar. Isso não é atitude inteligente. Atitude inteligente é você duvidar na falta de evidências. Foi claro? Contigo, meu amigo. Sem som. Então, gente, como eu falei, o coronavírus ele é altamente mutável. Ele pode
copiar o material dele e se inserir nas células de qualquer animal. Como ele mutou de um pangolim, por exemplo, ou um morcego, por via de regras, e fez uma mutação, ele pode muito bem fazer uma mutação e adoecer os nossos animais. Por quê? Porque o vírus endógeno, ele é altamente clonável, ele se copia com muita facilidade, e ele é altamente infeccioso. Então, é importante vocês saberem, o Covid, sim, pode infectar os nossos animais. E o que o Fábio falou é muito sério. Devemos, aqui, no meu canal, eu faço muito pare sobre notícias que eu passo aqui. Se eu passar uma notícia aqui e eu não souber, podem me questionar, essa notícia que você passou, essa notícia que você passou, essa notícia não é verdadeira. Eu vou buscar a retratação, vou caçar a fonte e vou falar, realmente, essa fonte, realmente, ela realmente faz sentido. E eu vou pegar e vou me retratar com vocês. Por enquanto, galera, tudo que eu passo aqui é medido, eu falsibilizo, eu vou atrás da fonte, da parte, por exemplo, é um estudo publicado na Nature. Eu pego aquele estudo e vou fazer o quê? Vou pegar e vou passar para vocês. De onde saiu, para que saiu, e quem fez e quem largou de fazer. Por quê? Eu gosto de coisa muito séria. Vocês sabem que eu lido com isso aqui há muito tempo. E como eu sou um divulgador científico, no fake news do meu canal não se cria. Obrigado, Fábio. Fábio, é o seguinte. Eu trouxe aqui para vocês sobre o chimpanzé usando tática militar para evitar confronto de grupos rivais. Isso não é usado apenas com chimpanzés, mas também com bonobos. Vou ler para vocês. Depois vou colocar o que você deixou ali para colocar ali. Chimpanzés usam tática militar para evitar confronto com grupos rivais. Estudo conduzido por pesquisadores da Europa revelou que esses primatas usam terrenos elevados para conhecer inimigos e tomar decisões. Num cenário que remete ao início da história humana, a estratégia tática na zona de conflito tem se desdobrado nas florestas do Parque Nacional Taí, no sudoeste da Costa do Marfim. Os protagonistas deste episódio não são humanos, são os nossos parentes mais próximos, os chimpanzés. O estudo recente, conduzido por Sylvain Lemone e sua equipe do Centro Alemão de Primatas e do Centro Nacional da Pesquisa Científica, CNRS, em sigla em inglês, na França, revelou que esses animais selvagens utilizam terrenos elevados, como colinas, para evitar confrontos com grupos rivais e reunir informações cruciais. O Parque Nacional Taí da Costa do Marfim abriga duas comunidades vizinhas de chimpanzés ocidentais, conhecidos como pantoglodites, ou chimpanzé comum. Essas comunidades competem constantemente por território, recursos e comida. Ocasionalmente, essas disputas podem escalar para confrontos violentos. Os machos dominam os grupos, enquanto as fêmeas desempenham papéis fundamentais na coesão social. A fronteira entre esses grupos é um ponto de tensão constante, onde a competição é acirrada. O estudo realizado em 2013 e 2016 revelou uma estratégia notável adotada pelos chimpanzés. Quando aproximam da fronteira do território, em um grupo rival, esses primatas selvagens têm 2 vezes mais probabilidade de subir colinas. As partes elevadas oferecem uma vantagem tática, proporcionando um local de defesa mais fácil e a capacidade de obter informações sobre a presença e o tamanho dos grupos inimigos. Nas colinas próximas à fronteira, os chimpanzés passam mais tempo descansando, uma atividade que lhes permite ouvir o chamado de outros grupos, do que em atividades barulhentas como alimentar-se. Lembrando, cada chimpanzé tem um tipo de som para se comunicar entre seu grupo, então ele sabe que o outro grupo fala. Após descer as colinas, seus movimentos subsequentes tendem a minimizar o risco de encontrar inimigos.
Essas descobertas apoiam a hipótese de que os macacos utilizam terrenos elevados taticamente para evitar confrontos dispendiosos e recolher informações vitais sobre a presença de grupos rivais. Tá vendo aí, galera? Aqui tá mostrando que os chimpanzés, eles observam de longe os inimigos. Tem um ditado romano que fala: eu quero os amigos perto e os inimigos bem perto ainda. Os chimpanzés são diferentes. Eu quero os inimigos abaixo e eu mais acima ainda. Para quê? Para a gente poder saber quem são e quais são as reais intenções do grupo. Até parece a gente, né, fazendo tática militar, né? Então, essa é a matéria que eu queria passar, mostrando que os chimpanzés são altamente sociáveis, são inteligentes, eles utilizam táticas militares como a gente, eles são religiosos, eles têm cognição elevada. Eu vou mostrar o vídeo aqui que o Fábio me trouxe aqui dos chimpanzés com alto grau de cognição. Eu já tinha visto, mas eu vou mostrar para vocês e vou passar aqui para o Fábio para ele pôr a matéria dele. Qual você quer? Aquela da memorização ou esse? Esse mesmo. Deixa eu colocar aqui. Tem o vídeo. Cadê o vídeo? Deixa eu ver se eu acho o vídeo. Tira a tela rapidinho, só achar o vídeo aqui. Rapidinho. Tira a tela rapidinho, só para achar o vídeo. Deixa eu ver aqui. Onde tá? Ah, tá aqui. Pronto. Pode botar a tela de novo. Vou colocar aqui e depois vou ler a matéria. Vamos lá. Olha só. Olha isso aqui. Só botar no som. Bate aqui. É curta dos chimpanzés pode ser melhor que a dos humanos. No teste, os chimpanzés tinham que memorizar números numa tela que depois eram escondidos. Os macacos tiveram melhor resultado que os estudantes quando os números eram apresentados em tempo menor. Um dos chimpanzés, com 5 anos de idade, chegou a acertar 80% das vezes. A média dos universitários foi de 40%. Bom, isso aqui aconteceu, tá? Foi feito no Japão. Vou ler para você aqui, ó. Chimpanzés superam o universitário em teste de memória. Assista. Aí tá aqui o vídeo, uma parte da tela printada, olha só. Uma nova pesquisa da Universidade de Kyoto, no Japão, demonstrou que chimpanzés têm uma memória fotográfica superior à dos humanos. Chimpanzés mais jovens foram melhores em testes de memória do que estudantes universitários, segundo o estudo publicado na revista Current Biology. Até o momento, pensava-se que chimpanzés não conseguiriam ter o mesmo desempenho dos humanos no setor de memória e outras habilidades mentais. Existem muitas pessoas, incluindo biólogos, que acreditam que os humanos são superiores aos chimpanzés em todas as funções cognitivas, disse o chefe da pesquisa, Tetsuro Matsuzawa. Ninguém poderia imaginar que jovens chimpanzés com 5 anos de idade tivessem um desempenho melhor do que o dos humanos em uma tarefa que envolve memória, disse. Aqui nós mostramos pela primeira vez que jovens chimpanzés têm uma capacidade de memória extraordinária para lembrar números, melhor do que a de humanos adultos testados no mesmo aparelho, seguindo o mesmo procedimento. Números. Matsuzawa e sua equipe testaram 3 pares de chimpanzés, cada formado por uma mãe e seu filho, contra estudantes universitários em um teste de memória que envolve números. As mães chimpanzés e seus filhos de 5 anos já tinham aprendido como contar de 1 a 9. Durante a experiência, cada participante viu em um monitor vários números de 1 a 9. Os números eram então substituídos por quadrados em branco e o estudante ou o chimpanzé tinha que lembrar qual número apareceu em qual lugar e então tocar o quadrado certo na tela. Os pesquisadores descobriram que os chimpanzés jovens tinham desempenho melhor do que suas mães e do que os humanos adultos. Os universitários foram os mais lentos do que os 3 chimpanzés jovens em suas respostas. Os chimpanzés saíram melhor do que os universitários em velocidade e precisão quando os números apareciam apenas por um momento. Fotográfica. O espaço de tempo mais curto, de 210 milissegundos, não deu tempo necessário para que os testados explorassem a tela com o movimento dos olhos.
algo que fazemos o tempo todo durante a leitura. Isto mostra, segundo os pesquisadores, que os chimpanzés mais jovens têm memória fotográfica e que permite que eles memorizem uma cena complexa ou um padrão com apenas um olhar rápido. Em algumas ocasiões, esta habilidade está presente em crianças, mas diminui com a idade, afirmam os pesquisadores. Chimpanzés jovens têm memória melhor do que humanos adultos. Ainda estamos subestimando a capacidade intelectual dos chimpanzés, nossos vizinhos de evolução, disse o professor Matsuzawa à BBC. Para Lisa Park, que trabalha com chimpanzés no Centro de Artes para Primatas da Universidade de Emory de Atlanta, Estados Unidos, essa descoberta é revolucionária pelo fato de os chimpanzés serem nossos parentes mais próximos, pode ajudar a entender a memória humana. Lembrando que isso aqui não foi feito agora, tá? Então agora nós sabemos que eles têm a memorização melhor que a nossa, que ele aprende língua de sinais e tem muito mais vantagem do que a gente. Então, isso é uma coisa mostrando aí que os chimpanzés, eles não são tão irracionais quando as pessoas pensam que nós somos superiores. Nada disso. Em matéria de memorização, a questão não pode ser testado, é a questão de movimento dos números quando a gente faz a leitura. Mas a memória fotográfica deles é muito melhor do que a nossa. Muito. O aproveitamento foi de 80% dos chimpanzés. Lembrando, as fêmeas mais velhas, elas têm um rendimento menor, mas esses mais jovens, eles têm um rendimento maior, e o aproveitamento deles foi de 80%, e dos universitários, não foram qualquer pessoa não, tá? Foram universitários, foi de 40%, mostrando que nós não somos superiores a nada, tá? Lembrando de jeito bem claro. E outra coisa, gente, lembrando, cada ser é adaptado para o meio que vive, tá? Não tem esse negócio de eu sou mais evoluído, não. Cada ser ele é evoluído para o meio em que ele vive. Que isso fique bem claro. Evolução é adaptação ao meio e, claro, é descendência com modificações. Isso é evolução. E também, claro, o que evolui? Populações. Uma característica ela se desenvolve em um indivíduo e ele não pode passar essa característica para o seu grupo, essa característica morre com ele. Agora, se ele consegue passar, então há evolução. Ok? Então, quero aqui dar as boas-vindas aqui ao João Luiz, a Edilina, ao meu amigo Ciências TV, a quem, deixa eu ver quem mais chegou aqui. Vamos ver aqui. A Leia Dantas, a namorada do Fábio, seja muito bem-vinda. Fiquem bem aí, meus queridos. Agradecer vocês aí pela presença. Agradecer o Fábio também por abrilhantar o nosso canal. Ele também tem uma paixão imensa por ciência como eu tenho. Eu gosto muito de ouvir ele falar. Ele é muito crítico como eu sou. Então, você quer ler essa matéria aí ou foi que eu li, né, sobre estratégia de chimpanzé? Pode ler, fica à vontade, pode ler. Não, eu falo assim, você quer ler essa matéria, mas foi as mesmas que eu tava, igual eu tava explicando para vocês, os chimpanzés, eles têm estratégia. Para você poder entrar num campo de batalha, você tem que saber de onde vêm seus inimigos, a quantidade que é e como combatê-los. Os chimpanzés, quando eles estão em pequenos bandos, eles são dóceis, eles ficam dóceis uns com os outros. Parece muito alguém, né? Quando quer algo, fica mansinho, né? Quando quer partir para tomar o golpe, vira um leão, né? Aí vocês viram que aconteceu lá com o chimpanzé, que eu até acredito que foi a fêmea e os outros que mataram ele. No caso ali, eles comeram partes dos chimpanzés. Quando eles querem mostrar que nem o corpo pertence à vítima, ele está dando um recado claro. Quem passar dos limites e quiser dominar a gente, vai morrer. Não tem. A natureza não dá círculos, ela dá um recado direto. Então, a partir do momento que a fêmea foi lá e mordeu, fez um monte de coisa com ele, você está vendo? Olha o que eu fiz com ele. Se vocês não querem que seja feito com vocês, fiquem espertos. Então, a natureza, quando ela dá esses recados, é bom que a gente fique esperto. Tem uma parte no Tarzan que o cara fica perto de um gorila. Quando o gorila chega perto dele, ele vira um menino. O cara urinou nas calças. No filme mostrou. Por quê? Seria geral. Um gorila são 3 homens. O bicho é imenso. Então, cara,
a gente ver que tanto que a gente é fraco mentalmente, que a gente não consegue combater essas criaturas sem artifício. Eles também têm a mesma coisa. Quando eles querem combater, eles têm as suas próprias táticas. Agora, como eu passei tudo que tinha que passar, o Fábio pode falar aí com as pessoas, pode deixar assim, a impressão que ele deixou do vídeo que eu trouxe, do material que eu falei aqui, sobre o que a gente conversou, e fazer as suas considerações finais. Bom, primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade. Para mim é uma honra sempre quando eu venho aqui. Não somente trago também, mas também aprendo com vocês. E também tem aqui para dizer que esse canal contribui muito com a divulgação científica, dizer que o Elisandro faz um trabalho de primeira, faz um trabalho de qualidade e que merece sim também ser ajudado. Então eu peço para vocês que estão aí no chat, tá, que peguem essa live e compartilhem, tá? Compartilhem. Agora eu estou vendo aqui, parece que só tem 14 likes, não sei se aumentou mais, mas atualmente parou em 14. O que acontece? Você pega essa live, pega o link, compartilha aí. Agora não, 23, atualizei aqui, 23. Você compartilha aí nas redes sociais, coloca no status seu WhatsApp, convida, vamos lá, vamos aprender um pouquinho, porque aqui nós temos informação, nós temos tanta coisa para desinformar, e para informar fica difícil. Então, sabemos que o algoritmo não favorece. Então nós precisamos de vocês. Quanto mais pessoas fizerem isso, melhor, porque aí você consegue subir. Outra coisa, até mesmo no meio daqueles que se dizem divulgadores científicos, daqueles que propagam ciência, tem gente fazendo panelinha. Muitas vezes é fechado, isso é uma realidade. Não querem dar espaço para outros, só querem só eles. Então nós precisamos crescer como? Só que nem todo mundo assiste. Por exemplo, eu posso falar algo, sobre, por exemplo, sobre essa mesmo estudo que o Elisandro trouxe para vocês. Tem gente que pode não gostar do meu jeito, pode gostar do jeito dele, tem gente que pode não gostar do jeito dele, gostar do meu. O importante é o quê? É que a informação passe. Então tem pessoas que não vão ouvir nunca esses grandes divulgadores, vamos chamar esses grandes. Então nós precisamos de quê? Nos ajudar. Então nós contamos com vocês, tá? Tem a Edilina aqui falando, que é inscrita nos dois canais, agradeço aí pela presença, tá sempre lá também. Então, e outra coisa, quando você pegar a informação, procure também aprender mais sobre aquele assunto. Nunca fique na dependência. Não significa que isso não significa que a gente não aprenda com outras pessoas. Por isso que existe aí divulgadores, professores, mestres. Mas nós não podemos ficar na dependência. Eu não quero que você fique assim, eu não dependo de ninguém. Não é isso. Mas você vê o seguinte, nós aprendemos com os outros, sim. Mas nós também temos que ter a nossa busca. Leitura, pesquisa, questão de documentários, ver coisas sérias, pesquisar, ver se aquilo tem procedência, e aí sim você poderá afirmar. Cuidado com certas afirmações que você vê por aí em grupos de redes sociais. Veja se aquilo tem procedência. Se não tem, ok, você vai fazer o quê? Vai ficar lá. Ou se vê que aquilo ali é uma mentira deslavada, denuncie como grave, falho, mostre porque aquilo está errado, tá bom? E dizer uma coisa também, vou até fazer a propaganda aqui. Quem quiser também ajudar meu canal, chama-se Ministério da Razão, você vai achar. E também tem o Defenda Marrita, esse é um pouquinho mais pesado. Também tem o Professor Fábio de Oliveira, que é um canal só de ensino. Também é fraquinho, porque agora estou precisando trocar o celular, conseguindo melhorar as condições para poder gravar uma aula decente no quadro. Então, mas também tem esse tipo de canal, tá? Voltado só para a área de ensino, tá bom? Não que não tenha ensino, mas no meu canal, o Ministério da Razão, que é o principal, tem de uma maneira mais informal, na linguagem que todos possam aprender. Lembrando uma coisa, você vai ver também coisa de religião ali, sim, mas é uma crítica, não é canal de culto, tá bom? Não vou falar sobre história de religião, vou trazer também à luz da razão também alguns textos. Então já fica ligado, dizer para você, então eu vou me decepcionar. Não, já fica ligado que eu não vou ali fazer devocional, vou ali trazer algo dentro do racional, até rimou, tá bom? Então eu quero agradecer e dizer para vocês, nós sim também somos primatas, muitos comportamentos que nós temos vêm desse meio, e claro que o que nos diferencia é o que? É usar a razão em não seguir todos os nossos instintos, porque se fosse seguir todos os nossos instintos, caramba, o mundo viraria um caos. E é também por isso que existem leis,
Tá bom? Então é isso, gente. Obrigado. Não, lembra, não que nesses grupos primatas não tenham certas leis entre eles. Vocês viram aí? Tem uma hierarquia. Claro que nossa hierarquia foi aprimorada com o passar dos anos. Obrigado aí por todos, a todos, melhor dizendo. E que eu sempre falo, vá aonde as evidências apontam. Então, eu quero aqui agradecer o Fábio, agradecer ao meu amigo Ciência Humana TV. Ele até falou que quer que a gente vai no canal dele, falar um pouco de história, de ciências. Ele é professor de história. Eu sempre vou lá, dou uma força. Ele é um cara muito gente boa. Eu tenho até o contato dele de conversa. A Edilina, deixa eu ver quem mais aqui. A Vanessa, a sua namorada. Seja muito bem-vinda. A Leia Dantas. O canal do Justiceiro. Todo mundo que está aqui. O King Troll. Obrigado aí pela presença de vocês. Lembrando, galera, esse canal aqui não é devocional, ele é ligado ao conhecimento científico. Às vezes eu falo sobre os excessos da religião, mas é um canal mais voltado a compartilhar conhecimento. Gente, se inscreve no canal do Professor Fábio. Esse aí, vou falar a verdade, eu sempre falei, não seja modesto. Aprendi com ele, ele é o cara que me ensinou um monte de o que eu sou hoje. Eu até lembro que quando eu estava no seu canal, foi sobre teoria científica. O que era significar teoria científica? Aprendi com você. Aí o que acontece? Teoria científica ela é embasada em quê? Em evidências. E para você poder falar que uma coisa é verdadeira, a primeira coisa, tem que ter evidências que corroboram com aquilo. Você tem que testar aquilo pelo método indutivo, que é a falsibilidade ou operar no laboratório, ou mesmo um vídeo que vai eu trouxe aqui, mostrando a religiosidade dos chimpanzés, ou também como a forte cognição dos chimpanzés mais novos, melhores que nós, que somos, que mexemos com divulgação de conhecimento. Então, galera, como o Fábio disse, vá onde as evidências estão. Não espere por mim, não espere pelo Fábio. E outra coisa, não acredite em coach. Não, coach mentem. Coach são pseudocientistas, pessoas que falam mentira. Eu estava no canal do Biolo Henrique, aí sabe o que ele, Fábio Marçal, falou? Que ele, com o poder do pensamento, fazia um cavalo da ré. O quê? Cavalo da ré? Eu vi! Ah, não, gente. Então, galera, tá vendo que esses coaches, eles só desinformam as pessoas? Galera, quando vocês veem as pessoas, não riam, vou aqui encarnar aqui um professor nosso que fala não riam, porque é uma coisa que se você rir, não é culpa sua, não, é culpa do jumento que arrumou isso. Não, para ele poder falar o pensamento e juntar com a cognição do cavalo, ele só pode ser o quê? Cavalo, né? Porque cavalo é quem entende pensamento de outro cavalo. Não tem outro jeito. Como não existe telepatia, a única ecolocalização que eu conheço é dos morcegos, dos cetáceos odontocêticos, são aqueles cetáceos, as orcas e outros animais. Eu não falo a jubarte. Jubarte não tem, ela não tem ecolocalização. É só os odontocêticos, são as baleias de dentes, tipo as orcas, golfinhos. E todos eles têm a ecolocalização. É a diferença do misticetos para o odontocetos, para quem não sabe. Mas isso vai ficar com uma próxima live. Eu deixei 33 minutos a mais. Agradeço a todos que estão aqui. Muito obrigado a todos vocês. Um abraço muito grande. Só uma coisa. Posso colocar essa live no meu canal? Pode. Obrigado. Você que manda aí. Muito obrigado a todos e estamos sempre juntos, galera. Muito obrigado.